Boa noite a todos. A paz aí de Deus esteja em cada coração. Estamos iniciando aí mais uma noite de estudo da palavra de Deus e dando sequência aí no nosso estudo sobre a morte e eternidade, né? Essa será a nossa quarta semana, né, desse estudo extenso, longo aí, mas extremamente importante para o nosso entendimento e para a fé cristã como um todo. Mas nós vamos dar continuidade com um assunto extremamente importante hoje aí a respeito da ressurreição do corpo, né, dando continuidade ao nosso estudo. Quero primeiramente orar com os irmãos aí. Vamos fazer uma breve oração, pedindo, clamando para que Deus possa trazer luz ao nosso entendimento, para que o Senhor possa trazer clareza aos nossos corações, que nós venhamos compreender a palavra de Deus, sermos ensinados, moldados, transformados pelas Escrituras ao nosso coração. Amém? Então feche seus olhos aí, onde você está, na sua casa, com a sua família, né? Vamos fazer uma rápida oração, clamando a Deus para que Ele possa trazer luz aí ao nosso entendimento. Amém? Aleluia. Pai amado e santo, Deus Todo-Poderoso, nós exaltamos e glorificamos o Teu santo e bendito nome, ó Pai amado. Tu és digno de todo louvor, de toda adoração. Tu és digno de ser exaltado, glorificado, engrandecido, e nós nos colocamos diante de Ti neste momento, nessa noite de estudo da Tua palavra. Clamamos para que o Senhor possa ministrar ao nosso coração uma palavra que venha de encontro à nossa vida, que produza em nós mudança, transformação, que o Senhor possa trazer luz ao nosso entendimento, que haja clareza no nosso interior a respeito de um assunto tão importante quanto a morte e eternidade, ó Pai. Nós sabemos que a Tua palavra ela é viva, ela é eficaz, e nós queremos conduzir a nossa vida à luz da Tua palavra. Por isso, nos ensina, ó Deus amado, molda as nossas vidas pela Tua palavra, ó Pai. Este é o desejo do nosso coração. Nós queremos viver a Tua palavra, nós queremos viver as Escrituras, e nós colocamos tudo diante de Ti, em nome do Senhor Jesus e para a Tua glória. Amém. Amém? Nesse texto, nesse assunto, né, extremamente importante aí, que nós já estamos falando algumas semanas. Nas semanas anteriores aí nós fizemos uma introdução e falamos muito a respeito, né, da morte, biblicamente, né, falando o que é a morte, o estado intermediário, né. Então na semana passada nós abordamos muito aquela questão, né, o que vem depois da morte, o que acontece, né, depois desse exato momento, né, a partir, né, do momento em que fechamos nossos olhos aqui na terra, o que acontece. Então nós falamos do estado intermediário, e hoje nós vamos partir daqui. Então, só pegando o gancho da semana passada, e todos os textos que nós abordamos, trazendo um entendimento bíblico de que a pessoa, quando ela morre, ela fechou seus olhos aqui na terra, deu o seu último suspiro, a sua vida ela já tem o seu destino, já há um desfecho, podemos dizer assim, da sua eternidade. Usamos vários textos, e o principal, da semana passada abordado é a parábola de Jesus, o próprio Jesus trazendo a parábola do rico e do Lázaro, trazendo aquele entendimento com muitos detalhes e com muita clareza a respeito do destino da pessoa a partir do momento da morte. Então morreu, a pessoa ela já tem o seu destino, biblicamente falando, só há dois, ou é o lugar de descanso ou é o lugar de tormento. Então não há um terceiro lugar, não há um outro ambiente, não há biblicamente o conceito de um espírito vagar pela terra ou coisa do tipo. Então, como nós abordamos na semana passada, por todo o contexto bíblico, por todo o ensinamento bíblico, a pessoa ela tem dois destinos após a morte, ou é condenação eterna ou é salvação eterna.
E aí esses dois ambientes, né, que nós abordamos na semana passada, né, o seio de Abraão, o céu, o paraíso, né, como o ladrão da cruz, né, disse para Jesus: lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. E aí a resposta de Jesus: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, né? Então há este ambiente, como há o ambiente de tormento eterno, de condenação eterna, né? Mas esses dois ambientes, tanto o céu, né, o paraíso, o seio de Abraão, né, várias expressões que nós podemos usar a respeito disso, como, né, o lugar de tormento, o Hades, né, um lugar de sofrimento. Esses dois ambientes, eles são intermediários, né? E há tantos os que vão passar no lugar de condenação, como aqueles que estão no lugar do paraíso, né? Esses dois ambientes, eles são temporários, e essa chamamos de estado intermediário. Depois, na ocasião da vinda do Senhor Jesus, a ressurreição dos mortos. Então é sobre esse assunto que nós vamos abordar hoje, a ressurreição do corpo, a ressurreição dos mortos, né? Esse assunto ele traz muitas discussões, muitas dúvidas, muitas polêmicas, né? Porque a fé cristã, ela é a única fé que defende a ressurreição, né? Como nós já falamos nas semanas anteriores, há muita defesa da reencarnação, há muita defesa da evolução do espírito, há muita defesa acerca de muitas coisas, né? Biblicamente, a fé cristã, ela defende a questão da ressurreição. Então, todos os mortos, né, sem exceção, nós vamos ver isso em alguns pontos aqui, mas todos os mortos irão ressuscitar em um determinado momento, em um determinado período, que nós vamos ver aqui em alguns textos, que nós vamos abordar nessa noite. Então, a ressurreição, ela está definindo, ela quer nos ensinar que vai chegar um determinado momento, vai haver um dia onde os mortos ressuscitarão, né? E aí a grande pergunta, né, todos vão ressuscitar, né? Quem vai ressuscitar? Então, biblicamente, nós vamos ver alguns textos aqui, mas já deixo bem claro, né, à luz das Escrituras, que todos os mortos ressuscitarão, né? Tanto aqueles que estão no seio de Abraão, aqueles que estão no paraíso, né, aqueles que estão no céu, como o oposto, aqueles que estão provando também do lugar de sofrimento eterno, né? Mas todos vão receber novamente um corpo, e isso é o desfecho final. A ressurreição, ela é um texto amplamente defendido também no Antigo Testamento. O Antigo Testamento, ele reforça essa ideia. O Isaías 26, o livro de Isaías, profeta Isaías, capítulo 26, versículo 19, ele diz assim: os teus mortos viverão, os teus mortos ressuscitarão, despertai e exultai, vós que habitais no pó, nas ervas, e a terra lançará de si os seus mortos, né? Então no Isaías 26, 19, ele usa duas vezes, duas expressões que nos traz muita clareza: os teus mortos viverão, e os teus mortos ressuscitarão, Então Isaías, ele já estava defendendo a ressurreição dos mortos, né? Então ele diz que os teus mortos ressuscitarão. O profeta Daniel, no capítulo 12, no versículo 2, ele também usa essa expressão, Daniel 12, 2, e ele diz assim: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então o Daniel, ele é até mais específico, do que o profeta Isaías. Isaías fala: os teus mortos viverão, os teus mortos ressuscitarão. E o Daniel, ele diz que vai haver ressurreição tanto para a vida quanto para desprezo eterno, Então, tanto como nós falamos na semana passada, a vida eterna depois da morte, a existência, do nosso ser, mesmo depois da nossa morte, ele é uma existência eterna, Tanto
na salvação quanto na condenação, né? Então todos os mortos espiritualmente continuam vivos, né? Há continuidade da nossa vida e vai haver um dia onde todos os mortos irão ressuscitar, né? Tanto os salvos, né, aqueles que vão para a vida, quanto aqueles que vão para a morte, né, ou para sofrimento eterno. A questão da morte está falando do sofrimento, ausência de Deus, separação eterna do Senhor. Mas ressuscitará também e terá o seu destino final, né? Sairá do estado intermediário, né, que os mortos se encontram hoje, e passarão para o estado eterno, aonde esse espírito receberá um corpo e esse corpo vai estar ou eternamente com o Senhor ou eternamente condenado novamente com um corpo incorruptível, que nós vamos ver logo mais à frente, né? Incorruptível é um corpo que não se desfaz, né, que não acaba nunca mais. Então o Antigo Testamento ele já mostrava essa ideia, já trazia essa ideia, né? No contexto hebreu, judaico, né? Já trazia esse conceito de ressurreição. Isaías 26, Daniel 12 e outros textos que nós poderemos aplicar no Antigo Testamento, reforçando a ideia, o conceito da ressurreição do corpo, né? O Novo Testamento ele tem o sustento, né, do Antigo Testamento. E ele traz esse conceito da ressurreição de forma ainda mais clara, né? mais aberta. Então o Novo Testamento ele pega essa base do Velho Testamento, da ideia, do conceito de ressurreição. E quando nós vamos lá para o livro de Marcos, no capítulo 12, né? Versículo 26 e versículo 27... o texto diz assim: acerca dos mortos, né, que houverem de ressuscitar, não tendes lido no livro de Moisés? Então o texto está dizendo, está se referindo, né, Jesus está se referindo ao ensinamento do Antigo Testamento, da lei, no livro de Moisés, como Deus lhe falou na sarça, dizendo, a conversa de Deus com Moisés: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas sim o Deus de vivos, né? Por isso vocês errais muito. Essa conversa aí de Jesus, no Marcos capítulo 12, era a pergunta que fizeram para Jesus a respeito do casamento na eternidade, né? Então a pessoa, quando ela... se ela foi uma mulher que teve muitos maridos, né? Então na eternidade ela vai ser mulher de quem, né? Quem vai ter o direito de ser o marido de fato, sendo que ela teve vários, né? E aí Jesus ele está falando: vocês erram muito a respeito da eternidade, né? E aí ele usa a questão da ressurreição, né? Deus dizendo: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, e eu sou o Deus de Jacó, eu sou o Deus de vivos. Só que esses homens já estavam mortos, né? A grande questão aqui, quando Jesus ele está dizendo a respeito da lei de Moisés, onde o próprio Deus ele usa essa expressão: eu sou o Deus de Abraão, né? Eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. Essa expressão, essa frase aparece várias vezes na Bíblia, né? Deus se apresentando como Deus de Abraão, como Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E aí Jesus ele diz assim: Deus ele é Deus de vivos e não de mortos. Só que Abraão, Isaac e Jacó, eles não estavam mais vivos aqui nessa terra. Eles já estavam mortos há muito tempo. Então esse texto está dizendo claramente aqui da ressurreição. Por que Deus ele fala que é o Deus de Abraão? Porque Abraão ele continua existindo, Abraão ele continua existindo, Isaac continua existindo, Jacó continua existindo, e esses homens futuramente receberão novamente seus corpos, que é o momento da ressurreição, e estarão eternamente com o Senhor. Então o nosso Deus é um Deus de vivos, independente se essa pessoa não existe mais aqui na terra. E aí Jesus ele fala: vocês erram muito. Eu estava lendo esse texto hoje, e lembrando de um fato lamentável que aconteceu essa semana. Todos nós aí ficamos sabendo, e muito triste, do falecimento de uma cantora gospel muito conhecida, Fabiana Anastácio.
Mas o que me chamou a atenção foi comentários de muitas pessoas, né, que ao saber da morte dela, né, começaram a surgir muitos comentários. Ela não adorava a Deus, por que Deus não livrou, né? O Deus dela não serve mais para salvar as pessoas, né? Jesus curou tantas pessoas, por que não curou essa serva, né? E aí muitos comentários muito maldosos, né, a respeito disso, né? Porque ela era muito conhecida, né? E cantava e adorava o Senhor. Então, por que Deus não livrou, né? Será que Deus perdeu o seu poder? Será que Deus perdeu a sua capacidade, né? Será que não há mais como Deus fazer nada pelo seu povo? E aí muitos comentários extremamente maldosos foram feitos. Mas aí, o Marcos 12, versículo 26, 27, Jesus confrontando os homens na época dele que tinham essa mesma mentalidade, Jesus falou: vocês erram demais, né? Porque vocês não entendem as coisas eternas, né? Porque vocês não entendem a questão da eternidade. E aí Jesus, falando do próprio Deus, ele diz, Deus dizendo: eu sou o Deus de Abraão, e Abraão já estava morto. Eu sou o Deus de Isaac, Isaac já estava morto. Eu sou o Deus de Jacó, Jacó já estava morto. E aí na conclusão, Deus dizendo: eu sou Deus de vivos, né? Ou seja, Abraão continua vivo, Isaac continua vivo e Jacó continua vivo, mesmo não tendo mais um corpo físico como é a nossa realidade hoje, né? Então tem pessoas que zombam da nossa fé, zombam do nosso Deus, né, do poder do nosso Senhor. Deus, ele não perdeu seu poder. Deus, ele ainda pode ressuscitar mortos. Mas a grande questão aqui, o que é fundamental da fé cristã, é a expectativa que nós temos da ressurreição geral dos mortos. E esse dia vai acontecer aonde todos, né, todos que já colocaram seus pés aqui na terra ressuscitarão um dia, né? E isso com certeza não está longe de acontecer. Então, o próprio Jesus, ele cita o Antigo Testamento falando a respeito da ressurreição dos mortos. Também um outro texto, né, que faz essa referência, nessa base da ressurreição, Atos capítulo 13, né, versículo 30 ao 32, o texto diz assim: mas Deus o ressuscitou dos mortos, né? E ele por muitos dias, está falando de Jesus, né? Confirmação de que Jesus de fato ressuscitou. E aí o texto diz: mas Deus o ressuscitou dos mortos, e ele por muitos dias foi visto pelos que subiram com ele da Galiléia para Jerusalém, e que são suas testemunhas, né? Para com o povo, e nós anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, né, a promessa que foi feita no Antigo Testamento, promessa que foi feita na lei, a promessa que foi feita nos profetas, Deus a cumpriu nos seus filhos, ressuscitando a Jesus, né? Então por que esse texto ele é importante para cada um de nós? A ressurreição de Jesus, ele é a garantia, da ressurreição dos mortos. Então, quando nós pegamos todo o contexto do Antigo Testamento, o Antigo Testamento ele traz essa clareza: Deus vai ressuscitar os mortos. Quando nós chegamos no Novo Testamento, os apóstolos e o próprio Jesus, né, no texto que nós lemos de Marcos 12, palavras do próprio Cristo, eles estão reforçando tudo que foi profetizado e prometido no Antigo Testamento, que Deus um dia irá ressuscitar os mortos, né? E a prova disso, né, nós vamos ver alguns textos aqui para frente, é a ressurreição do próprio Jesus, né? Então, o Novo Testamento, ele foi uma das... no Novo Testamento, a ressurreição é uma das doutrinas mais elaboradas, né? Mais completas, podemos dizer assim. O Novo Testamento usou boa parte, né, dos seus escritos para nos trazer essa referência, essa clareza, essa certeza que os mortos irão ressuscitar. E nós vamos ver aqui algumas evidências, né? Basicamente três ideias, três conceitos a respeito da ressurreição. A primeira delas, a primeira evidência é justamente essa: Jesus ressuscitou, né? E aí quando nós vamos ler o Lucas capítulo 24, você pode acompanhar comigo aí se você quiser. No Lucas capítulo 24, o texto ele diz assim: vede as minhas mãos e os meus pés, né?
que sou eu mesmo, tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne e nem ossos, como vedes que eu tenho. Esse texto ele é tremendo. O Lucas, capítulo 24, Jesus já havia ressuscitado, já havia sido morto na cruz, tiraram da cruz, colocaram no sepulcro, e Jesus ele ressuscitou dos mortos. Nós conhecemos a história, foram procurar ele lá no sepulcro, não encontraram. Os discípulos estão reunidos numa casa, a palavra fala que eles estavam reunidos com as portas fechadas. De repente Jesus aparece no meio deles lá, e começa a conversar com os seus discípulos. Aconteceu isso algumas vezes. No Lucas 24, 39 ao 43, o texto diz assim: Jesus aparece para aqueles irmãos e eles ficam apavorados por verem Jesus, porque todos ainda estavam achando que Jesus estava morto, Aí Jesus ele fala assim: vede as minhas mãos e vede os meus pés. É claro que Jesus estava fazendo referência às marcas que ficaram nas suas mãos pela morte na cruz. Vê as minhas mãos, vê os meus pés. Aí ele diz assim: vê que eu sou o mesmo, que sou eu mesmo, tocai e vede. Pode tocar em mim. Ele diz assim: pois um espírito não tem carne e nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Então Jesus ele voltou, ele ressuscitou, e ele não ressuscitou só como um espírito. Havia já na época de Jesus, principalmente na época dos apóstolos, um ensinamento dos gnósticos que falava que a matéria é má, o corpo, o nosso corpo físico ele é má. Ele não é bom, ele é contaminado, ele é pecaminoso, não existe nada de bom no nosso corpo, e muitos deles defendiam a tese de que Jesus de fato não ressuscitou, mas era apenas um espírito do Cristo, porque a matéria é muito ruim, e Jesus não ressuscitaria novamente neste corpo. Só que o texto fala que Jesus fala assim: você pode tocar em mim, toca que vocês vão ver que aqui tem carne, aqui tem osso. Ele está falando: um espírito não tem carne nem osso, mas vocês podem tocar em mim que vocês vão saber que eu de fato continuo existindo. Então Jesus ele ressuscitou no seu próprio corpo, porque ele estava mostrando as mãos e os pés, ele estava mostrando os seus sinais. Quando Jesus ele foi conversar com Tomé, quando Jesus apareceu primeiramente aos seus discípulos, Tomé não estava com eles. Quando Tomé chega no grupo lá dos seus discípulos, eles falaram assim: Jesus ressuscitou mesmo, é verdade. E ele apareceu a nós. E Tomé falou: se eu não ver o sinal na sua mão, se eu não ver o sinal no seu lado, que foi a lança que entrou em Jesus, eu de forma alguma eu vou acreditar, eu vou crer. Aí Jesus aparece de novo para os seus discípulos, vai até Tomé, chama a atenção dele por causa da incredulidade e fala assim: pode tocar na minha mão e pode tocar no meu lado. Então Jesus duas vezes confronta os seus discípulos e fala assim: vocês podem tocar em mim. No texto que nós lemos, do Lucas 24 aí, você pode ler na sequência, do 39 em diante, que Jesus ele fala para os seus discípulos: o que você tem aí para comer? E aí os discípulos oferecem ali um alimento, e Jesus come com seus discípulos depois de ter ressuscitado. Então Jesus ele ressuscitou no seu corpo novamente. É claro que não era mais um corpo como o nosso, que envelhece, que se desfaz, que adoece, que fica cansado, como Jesus, aconteceu com ele diversas vezes. Era um corpo diferente, mas suficiente para reconhecer que era Jesus. Então é claro que a Bíblia, nós não vamos ter
tanta clareza a respeito da essência desse corpo, mas é um corpo diferente do nosso, porque Jesus ele mostra evidências de que era seu corpo, de fato, olha minha mão, olha o meu pé, pode tocar no meu lado, que foi aonde a lança entrou, comprovando que de fato ele era o Cristo, né? Mas era um corpo diferente que ele conseguiu entrar numa casa com as portas fechadas, né? Então é algo sobrenatural. Alguns não conseguem acreditar que isso de fato poderia ser uma verdade, né? Mas a Bíblia ela mostra que Jesus entrou em um lugar onde os discípulos estavam com as portas fechadas. Ele apareceu no meio deles, né? E no corpo físico, depois de ter ressuscitado, né? Então com certeza é um corpo glorioso, é um corpo diferente do que Cristo tinha antes da crucificação, mas havia sinais, né, de que de fato poderia confirmar que era o Cristo, né? Não era nenhum outro, mas era ele mesmo. Então isso já traz algumas clarezas ao nosso coração. Na ressurreição de Cristo, era o seu próprio corpo, tinha sinais que poderiam reconhecer que esse corpo era de fato o do Senhor Jesus, mas era um corpo diferente que Jesus conseguiu entrar em uma casa com as portas fechadas. Então existia uma essência diferente do que aquilo que nós temos hoje. Então essa é a primeira evidência, né, da ressurreição, a certeza que o crente tem da ressurreição. Por que nós acreditamos que iremos ressuscitar depois da nossa morte em um dia determinado por Deus? Porque Jesus ressuscitou e Jesus veio à terra em um corpo igual ao nosso. Nasceu de uma mulher, cresceu como nós. Jesus teve fome, Jesus teve sede, Jesus cansou, Jesus dormiu, Jesus chorou, Jesus sentiu dor, né? Jesus sentiu tudo aquilo que nós humanamente sentimos, porque ele tinha um corpo igualzinho ao nosso, né? Um corpo humano, né? E ele morreu, foi crucificado, foi sepultado, saiu do sepulcro, ressuscitou, e ele ressuscitou em um corpo glorificado, mas era o corpo dele. Essa é a primeira evidência, a primeira certeza que nós temos a respeito da ressurreição. A segunda evidência, né, que fica muito claro nas Escrituras, né, e que nos traz muita clareza e muita alegria quando nós olhamos, é que Cristo ele é a primícia dos que dormem, né? Cristo ele é considerado, né, a primícia dos mortos, né, dos que dormem. E quando nós falamos de primícia, né, algumas coisas a gente tem que entender, né? Jesus ele ressuscitou. E a palavra fala que ele é o primeiro. Mas aí você pode perguntar assim, mas outros ressuscitaram antes de Jesus. O próprio Jesus ressuscitou Lázaro. Então você pode perguntar, a Bíblia ela tem algumas contradições, porque está falando que Jesus é o primeiro dos mortos, né, a ressuscitar dos mortos, o primogênito dos mortos, a primícia dos mortos, só que ele ressuscitou Lázaro, ele ressuscitou outras pessoas. No Antigo Testamento já houve ressurreições, né? Então como conciliar essas coisas, né? Vou usar o exemplo de Lázaro. Lázaro ele ressuscitou, né, pelo próprio Cristo, né? E todos nós conhecemos essa história. Só que Lázaro ressuscitou e morreu novamente, né? Todos aqueles que ressuscitaram antes de Cristo, todos, tanto no Antigo como no Novo Testamento, pelo próprio Senhor Jesus, todos esses ressuscitaram, e a Bíblia confirma, né, a ressurreição deles. Assim como no Antigo Testamento, você pode pegar lá a história de Elias, né? Quando Elias ele morre e ele é jogado numa cova, numa sepultura, e naquela cova tinha ossos, né, de um outro cadáver. Quando o corpo dele cai naquela cova, aquele cadáver ressuscita, né? Ele volta a viver. E nós vamos pegar outras ressurreições, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Mas todos esses morreram de novo em algum momento, né? Lázaro não ficou até agora vivo, ele morreu de novo, né? Então ele ressuscitou,
Ele voltou à vida, ele sentou na mesa depois com Jesus, a palavra fala logo na sequência ali do livro de João, no capítulo 11, junto com as suas irmãs, mas ele morreu novamente. Ressuscitou, mas voltou à morte. Jesus não. Jesus ele ressuscitou para nunca mais morrer. Né? Então a diferença de Jesus, né, da ressurreição de Jesus para a ressurreição de todos que vieram antes dele, é que todos que ressuscitaram antes, ressuscitaram por algum momento, viveram por mais alguns anos e depois morreram novamente. Né? Mas Jesus não. Jesus ele morreu na cruz, ele ressuscitou, ele resgatou o seu corpo, podemos dizer assim, ele voltou no seu corpo e este corpo já era um corpo glorificado, por isso que era diferente dos nossos, por isso que ele entrou naquela casa com a porta fechada, por isso que Jesus já tinha um aspecto glorioso na sua essência humana, e ele venceu a morte, ou seja, Jesus nunca mais iria passar pelo processo da morte, né? Porque ele ressuscitou para nunca mais morrer. E é nesse contexto, né? É nesse sentido que a palavra fala que Jesus ele é o primogênito dos mortos, né? Então a ressurreição de Jesus era uma ressurreição diferente da de Lázaro, né? Então se Lázaro tivesse ressuscitado no mesmo ambiente, né, no mesmo contexto de Jesus, ele não teria morrido novamente. Né? Mas Jesus ele é o primeiro deste tipo de ressurreição, de um corpo diferente, que não vai morrer mais. Né? Então, quando ele fala que ele é a primícia, né, essa palavra primícia para mim ela é interessante, porque para eles, né, no contexto bíblico, ela tem muito valor. Né? Um exemplo, na época dos apóstolos, né, muitas pessoas negociavam aquilo que plantavam. Né? Isso perdurou ali por muitos séculos. Né? Então, na época de Jesus, na época dos apóstolos, né, na época do apóstolo Paulo, né, que é o que cita o texto aqui que nós vamos ler, a pessoa ela plantava ali o seu cultivo, né? E quando chegasse ali o momento da colheita, né? O que ele fazia? Ele pegava a primeira parte, ele pegava a primícia, né? Ele pegava a melhor parte da sua colheita, levava para o comércio, para que ele pudesse mostrar ali para os negociantes e falar assim, ó, isso aqui é o que eu tenho lá na minha plantação. Ou seja, ele levava o melhor, né? Os compradores iam olhar para a sua primícia, para a sua plantação e falar assim, tudo o que tem depois é igual a isso? Então eu vou querer. Então quando alguém na época do apóstolo Paulo ia lá na feira, né, ia lá no comércio e levava a primícia da sua colheita, a primícia da sua plantação, o que ele estava querendo dizer? Tudo que eu tenho depois disso, tudo que eu tenho lá em casa é igual à minha primícia. Eu trouxe a primeira parte, mas eu tenho mais lá em casa e eu posso garantir para vocês que eu vou fornecer o mesmo material que eu estou trazendo, o mesmo fruto. Então a primícia ela representava, era propaganda, né? Era o marketing, né, dos negociantes da época do apóstolo Paulo. Né? Então quando ele chegava no comércio, ele falava, eu estou trazendo isso aqui, mas o que eu tenho para trazer é a continuação, é da mesma forma, é do mesmo jeito. E quando nós falamos que Jesus ele é a primícia, né, ele é o primeiro deste tipo de morte, né, para nunca mais morrer. E quando nós vamos lá para o 1 Coríntios, né, no capítulo 15, palavras do apóstolo Paulo, né, o capítulo 15 de Coríntios, nós não vamos ler ele inteiro, porque é um capítulo muito longo, né? E praticamente todo o capítulo 15, né, ele está falando da morte e principalmente da ressurreição dos mortos. Né? O argumento de Paulo aqui ele é completo, ele é extenso, ele é muito abundante a respeito da ressurreição, né? Porque muitos questionavam isso, né? Os mortos não ressuscitam, e é nesse ponto que Paulo ele está debatendo. Aliás, o apóstolo Paulo, o que ele mais defendeu, né? E o que ele mais foi questionado é justamente a respeito da ressurreição dos mortos. Né? Se você for pegar lá o livro de Atos, capítulo 17, versículo 18, Paulo está dizendo, porque lhes anunciava Jesus e a ressurreição lá em Atenas. É interessante aquele texto, porque enquanto Paulo estava falando
de um processo de salvação, estava falando de Jesus, estava todo mundo atento, estava todo mundo gostando da mensagem do apóstolo Paulo. Está interessante ouvir falar de Jesus, né? Está interessante ouvir falar de salvação, mas quando Paulo ele fala da ressurreição dos mortos, todo mundo já ficou, opa, peraí, isso aí nós vamos ouvir em outro momento, né? Houve um escândalo ali em Atenas quando o apóstolo Paulo falou da ressurreição dos mortos. Um pouco mais à frente, no Atos capítulo 23, versículo 6, ele diz assim: no tocante à ressurreição dos mortos eu sou julgado. Então o apóstolo Paulo ele estava sendo julgado, né? E ele defende a sua fé, a sua doutrina, a sua tese, e ele fala assim: eu estou sendo trazido a este lugar, eu estou sendo julgado pela minha fé, pela minha crença na ressurreição dos mortos. É claro que ele estava tendo como base o próprio Cristo, né? Porque o Cristo ressuscitou dos mortos. Um pouco mais à frente ainda, no Atos capítulo 24, no versículo 15, ele diz assim: tendo a esperança, como esses mesmos também esperam, que há de haver ressurreição dos mortos, tanto de justos como dos injustos. Né? Então o apóstolo Paulo, no Atos capítulo 24, ali no versículo 15, ele diz assim: qual é a esperança? Né? O que nós esperamos? A ressurreição dos mortos, tanto dos justos quanto dos injustos. Ou seja, todo mundo vai ressuscitar, como nós já falamos aqui. O apóstolo Paulo ele defendia essa crença, ele defendia essa fé da ressurreição dos mortos. No mesmo capítulo 24 de Atos, no versículo 21, ele diz de novo: hoje sou julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. Paulo ele foi muito debatido, muito questionado a respeito da ressurreição dos mortos. E quando chega lá no Atos capítulo 25, versículo 19, é um texto que sempre me chama a atenção, porque Paulo ele estava sendo questionado, ele estava defendendo a sua fé. Aí o texto diz assim: tinham porém contra ele algumas questões, da sua superstição, e um tal Jesus defunto, que Paulo afirma que vivia. Então quando Paulo está diante ali dos governadores, eles se reúnem, fala assim: se Paulo aí não tem muita coisa do que acusar, as pessoas estão acusando esse Paulo aí de Tarso, mas não tem muita coisa a respeito que possa acusar a respeito da sua superstição, e de um defunto aí chamado Jesus, que Paulo afirma que ele está vivo. Então, no conceito daqueles homens lá, Jesus ele era um defunto, ele não passava disso. E aí Paulo fala: não, ele está vivo, ele apareceu para mim, tem testemunhas, as pessoas viram. Então Paulo ele era constantemente questionado, debatido, confrontado, e ele fala: estou sendo julgado por causa da minha fé. Qual era a fé de Paulo? Ressurreição dos mortos, tendo em base o próprio Cristo. Então isso tem que estar muito claro na nossa mente. Por que nós vamos ressuscitar? Porque Cristo ressuscitou. E como que a palavra confirma que nós vamos ressuscitar como Jesus ressuscitou? Porque a palavra fala que ele é o primogênito dos mortos. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19 e 20. Os textos aí que eu estou citando, o Jefferson aí ele está colocando nos comentários, mesmo se você não conseguir anotar agora, para quem gosta de anotar, você pode depois olhar nos comentários aí do Jefferson Medeiros, ele está colocando os textos que estão sendo citados aí, e aí você consegue estudar depois com mais tranquilidade na sua casa, olhando os textos, comparando com as escrituras. Não precisa acreditar
em tudo que eu falo, mas você pode acreditar verdadeiramente, né, fielmente na palavra do Senhor. Então pega os textos, confere para ver se é isso mesmo que eu estou dizendo a vocês. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19 e 20. Se esperamos em Cristo, só nesta vida somos os mais miseráveis dos homens. Então o versículo 19. Se nós esperamos em Cristo somente nessa vida, nós somos as pessoas mais dignas de pena, as traduções mais antigas aí. Nós somos os mais miseráveis dos homens. Aí ele diz na continuação do texto: mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito a primícia dos que dormem. Então o texto ele é muito claro, ele é muito abundante, porque ele diz, primeiramente, eu não posso esperar nessa vida unicamente. Aquele que acredita que tudo que vai acontecer com você, a sua história se resume àquilo que está acontecendo na sua vida, aquilo que você vê, aquilo que você enxerga, você é uma pessoa miserável, Podemos usar esta expressão que é a minha tradução: os mais miseráveis dos homens, aqueles que esperam em Cristo somente nesta vida. E aí, eu vou usar aqui o Coríntios capítulo 15, depois você pode ler todo o capítulo 15, que você vai ver que ele é totalmente destinado à ressurreição dos mortos. Versículo 19. Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feita as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, lembra lá do começo do nosso estudo, nós estávamos falando como que a morte surgiu, E aí ele reforça a ideia, porque assim como a morte veio por um homem, o Adão que nós conhecemos, assim também a ressurreição dos mortos veio por um homem, Então, segura aí no Coríntios. Então a ressurreição ela não é exclusiva a Jesus. Ele veio inaugurar a ressurreição dos mortos. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, porque assim como todos morrem em Adão, natureza pecaminosa, assim também todos serão vivificados em Cristo. Aí ele diz assim, versículo 23, cada um por sua ordem. Cada um por sua ordem. Cristo as primícias, ou seja, Cristo primeiro, e depois os que são de Cristo na sua vinda. Olha que coisa importante aqui. Esse texto, ele garante que Jesus ressuscitou, que Jesus é o primeiro deste nível de morte, de ressurreição, para nunca mais morrer. Então é uma ressurreição diferente da de Lázaro, é uma ressurreição diferente de todas que aconteceu antes de Cristo. E aí ele diz algo que é extremamente importante, cada um na sua ordem. Versículo 23, Cristo primeiro, e depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, quando que nós vamos ressuscitar? O texto fala, na ocasião da vinda do Senhor. Então, na ocasião da vinda do nosso Senhor Jesus, aqueles que são de Cristo na sua vinda. Então, existem aí algumas divergências a respeito da ressurreição. Só para você ter uma ideia, nós não vamos entrar nessa questão porque ela é muito longa, mas existe uma linha de estudo que acredita que vai haver um único dia, onde todos irão ressuscitar, tanto ímpios como salvos, tanto para a vida eterna como para a condenação eterna, vai haver um dia único para a ressurreição de todos. Tem uma outra linha teológica de estudo que acredita que vai haver duas ressurreições, dois períodos. Na vinda do Senhor Jesus, os salvos vão ressuscitar, e depois, lá no juízo final, os que não serão salvos irão ressuscitar para receber um corpo e ser lançado no lago de fogo. E tem mais uma outra linha que acredita que há mais de duas. Então vai ter na ocasião da vinda, no meio da grande tribulação, depois da grande tribulação e por aí vai. Nós não vamos entrar nessa questão, mas
o texto aqui, o que ele nos mostra, né? Que no dia da vinda do Senhor Jesus, né? No dia em que Cristo vier para buscar a sua igreja, né? No dia em que Cristo irá mais uma vez retornar nessa terra, agora não mais como um cordeiro de Deus, mas como um juiz, né? Como Senhor sobre todas as coisas, como rei, né? Ele vai vir e no dia da vinda do Senhor Jesus, os mortos que esperam em Cristo aí ressuscitarão. Então esse texto ele é extremamente importante, né? E aí quando nós vamos lá para a primeira carta de Paulo, né? A igreja de Tessalônica, né? Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, você pode abrir aí o texto e nós já estamos quase encerrando, tá? Deixa eu ver a hora aqui. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 16. Versículo 16. Eu vou ler um pouquinho antes, né? No versículo 13 em diante, né? De 1 Tessalonicenses, capítulo 4, né? E no versículo 13 ele diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, né? Acerca dos mortos, né? Para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Olha que coisa, só o versículo 13 aqui já é uma mensagem poderosa de Deus para a nossa vida. Nós estamos passando por um período muito difícil, né? De pandemia, muitas pessoas morrendo. Só nessa semana, né, eu tive a notícia de 3 pastores, né, que morreram, fora essa grande cantora que nós já falamos, e tantas pessoas anônimas, né, que estão morrendo. E essa questão, ela traz muito desconforto, né, traz muita tristeza, traz muito medo, né, traz muitas incertezas e por aí vai. O apóstolo Paulo, ele estava identificou um problema na igreja de Tessalônica, onde muitos dos crentes, né, irmãos lá da igreja de Tessalônica, estavam extremamente preocupados com as pessoas que haviam morrido, né, irmãos, parentes, né, e eles acreditavam ou que não iria mais vê-los, né, ou que de fato aquelas pessoas deixariam de existir, né, nunca mais haveria nenhum tipo de existência para aqueles que já morreram. Aí Paulo fala assim: vocês não podem ser ignorantes acerca dos que já morreram, né? Para que vocês não se entristeçam, né? Então, embora a morte, ela é algo que o ser humano não está preparado para isso, né? E nós falamos na semana passada que a morte, ela é até estranha no contexto da criação, porque ela veio algo depois, ela é consequência do pecado, ela é consequência da desobediência, ela não é algo que foi criado junto com toda a criação de Deus, né? Na origem. Mas ele fala assim: você não pode se entristecer como aqueles que não têm esperança, como aqueles que não têm uma fé bíblica, uma fé cristã. Aí ele fala assim, o versículo 14: porque se cremos que Jesus morreu, e ressuscitou, então a nossa fé, ela está baseada no quê? Na morte e na ressurreição do Senhor Jesus. Jesus não só morreu, mas ele ressuscitou. Aí ele diz assim: assim também aos que em Jesus dormem, né? Aqueles que morrem em Cristo, né? Aqueles que vêm à sepultura confiando em Jesus, com a sua vida nele, crendo no Senhor. O texto diz assim: Deus os tornará a trazer com ele. Deus os tornará a trazer com ele, né? Eles vão voltar com Jesus. Aí ele continua dizendo: dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor Jesus, não precederemos os que dormem. Ou seja, aqueles que estarão vivos no dia da vinda do Senhor Jesus, aqueles que vão participar do arrebatamento da igreja, não subirão antes, né? Ou seja, não vai se encontrar com Jesus antes daqueles que já morreram. Versículo 16: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro.
Olha a ressurreição aqui. Depois nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aí ele diz no versículo 18, né? Consolai uns aos outros com estas palavras, né? O que o apóstolo está dizendo? Consola o seu irmão a respeito da morte, né? A morte do seu ente querido, a morte do seu irmão, a morte de alguém na igreja. Um dia você vai vê-lo novamente, e esse dia é no mesmo dia que você vai ver Jesus, né? Então, na ocasião do arrebatamento da igreja, os mortos vão ressuscitar, né? E esse ressuscitar está dizendo receber novamente um corpo glorificado, né? Receber um corpo glorificado, não novamente porque nós estamos nessa matéria corruptível. E lá no 1 Coríntios, no capítulo 15, o apóstolo Paulo ele fala dessa corrupção do corpo, aonde aqueles que ressuscitam, né, o que é corruptível, ele vai se revestir, né, do que é incorruptível, o que é mortal vai se revestir da imortalidade, né? Então essa é a transformação do nosso corpo, e aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão, e estarão para sempre com o Senhor. Esse é o consolo da igreja, este é o nosso consolo, e essa é a terceira evidência que nós podemos pegar aqui a respeito da ressurreição. Primeira evidência, Jesus ressuscitou. Segunda evidência, Jesus ele não só ressuscitou, mas ele é a primícia dos que dormem. Ele é o primeiro dessa ressurreição dos mortos. E a terceira evidência, nós também ressuscitaremos, né? Com base no 1 Tessalonicenses 4,16, né? Do 13 ao 18, né? Toda aquela parte, e também do 1 Coríntios aí no capítulo 15. Então, o que me chama a atenção em tudo isso é o que o apóstolo Paulo coloca em relação a consolar uns aos outros com essas palavras, né? Então eu acredito que isso trouxe grande consolo para aqueles que estavam entristecidos a respeito daqueles que dormem, né? Daqueles que morreram em Cristo Jesus. Um dia Deus os tornará a trazer com ele. Então, na ocasião da vinda do Senhor Jesus, no arrebatamento da igreja, quando Cristo novamente voltar a essa terra, todos aqueles que morreram em Cristo, né, retornarão com ele, já num corpo glorificado, num corpo transformado. Como eu disse aqui, a Bíblia ela não traz muitos detalhes a respeito de como será exatamente este corpo, mas eu acredito, observando as Escrituras, que vai ser como de Cristo. Cristo ele foi reconhecido, ele tinha sinais. Muitas pessoas, muitas religiões não acreditam na ressurreição do corpo, usando algumas teses, né? Por exemplo, uma pessoa ela não pode jamais ressuscitar no seu corpo, né? Porque, exemplo, aqueles que são decapitados, uma pessoa que ela foi morta por causa do evangelho, foi pregar lá no Oriente Médio, pegaram pregando a palavra e arrancaram a cabeça. Estava pregando a palavra lá na China, né? Foi pega e meteram fogo, né? Como aconteceu na Somália muito, né? No ano passado, no ano retrasado, já tem uns 5 anos aí, aonde os crentes que são pegos lá na Nigéria e na Somália, eles estão matando queimado, né? Então a pessoa ela morreu queimada, não sobrou nada, né? Foi completamente carbonizada. Como que essa pessoa ela vai ressuscitar? Então usa essa tese para dizer que não é possível a ressurreição do corpo, porque alguns foram queimados, alguns foram cremados, né? Alguns foram decapitados, né? Então como que uma pessoa ela vai ressuscitar sem a cabeça, né? Porque teve a sua cabeça cortada. Isso é muito simples, né, de nós entendermos, por um único fato, né? Vamos supor que uma pessoa ela morreu hoje e ela não foi queimada, não foi cremada, não foi decapitada, não foi esquartejada, não foi nada. Foi colocada numa sepultura, perfeitinha lá. Aí você vai ali naquela sepultura, depois de alguns meses, né? Vai sobrar o quê? O que você vai encontrar lá? Passa um ano, né? 2 anos, 3 anos, né? Você foi lá, sepultou alguém lá da sua família, né? Ou algum amigo seu.
E depois de 3 anos, né? Vamos colocar aí 3 anos, né? Aí você vai lá e vai buscar aquele corpo de novo, né? Deixa eu lá buscar aquele corpo, né? Para ver se ele vai ter condição de ressuscitar. Você chegando lá, você vai encontrar o quê? Né? Então não faz sentido nenhum não encontrar ou não acreditar na ressurreição tendo em base essa tese. Decapitados não podem ressuscitar, as pessoas que foram esquartejados, tudo isso aconteceu com os apóstolos, né? Uns foram cerrados ao meio, uns foram decapitados, por aí vai, né? Então muitos acreditam que não pode ter não pode haver ressurreição dos mortos, porque há vários tipos de morte, né? Então uma pessoa morreu queimada, nunca mais essa pessoa vai poder ressuscitar porque o corpo foi desfeito. Ou seja, e quem foi colocado numa sepultura perfeitinho, né? Com seu corpo completo, né? Só lembrando para vocês, você pode depois faz uma pesquisa rápida aí, depois que terminar o estudo, e pesquisa assim, como que fica um cadáver com 4 dias, né, de morto, né, que é o caso do Lázaro lá. Então você vai ver que um cadáver, um corpo, numa cova, numa sepultura, com 4 dias, né, é claro que o corpo dela, a parte externa, não vai ter tanta alteração, mas todos os seus órgãos internos, todos eles já foram desfeitos em apenas 4 dias, né? Então, no coração, rim, fígado, estômago, intestino, tudo isso já virou água, já virou uma pasta, né? Com 4 dias, né? Usando o contexto de Lázaro, com 4 dias ali de morto, todos os seus órgãos internos já estavam em decomposição, né? Ele já não tinha nada no seu intestino, no seu estômago, nos seus órgãos, tudo aquilo já tinha, já estava decompondo. E aí Jesus, como a única palavra, Lázaro vem para fora e ele saiu, né? Ou seja, Deus refez tudo aquilo que aqueles dias havia desfeito. Então, mesmo que isso fosse um argumento, para Deus não seria problema nenhum. Uma pessoa decapitada, Deus não tem problema com isso. Uma pessoa queimada, Deus não tem problema nenhum. Uma pessoa que foi colocada perfeitamente na sepultura e desfez tudo, não tem problema nenhum. A grande questão é que na ressurreição, no arrebatamento da igreja, todos que morreram em Cristo ressuscitarão, receberão novos corpos e serão corpos que não desfarão nunca mais, né? Então, eu pego as palavras do apóstolo Paulo, né? Consolai uns aos outros com essas palavras. Qual é o nosso consolo, né? Qual é a alegria, né? Qual é a certeza do crente? Eu posso morrer a qualquer momento, né? Eu estou falando isso desde o começo dessa pandemia, né? Crente está sujeito a tudo isso, né? Nós não somos diferentes dos nossos amigos que não têm a mesma fé que nós. Humanamente falando, Deus ele pode guardar como não, Então isso não nos cabe, né? Questionar Deus, né? Quem vai morrer e quem não vai, né? Quem vai partir ou não, né? Se vai ter pessoas da minha família, se será eu mesmo, isso não é um problema para nós. O apóstolo Paulo fala: consolai uns aos outros com o quê? A certeza de que quando Cristo retornar a essa terra, os que morreram ressuscitarão, os que estiverem vivos serão transformados e nós estaremos para sempre com o Senhor. Então não há problema nisso, né? A grande questão aqui é que nós passaremos a eternidade com o Senhor, com um corpo glorificado, assim como é o corpo do nosso Senhor Jesus. Amém? Espero que tenha ajudado de alguma forma na questão da ressurreição. Se ficou alguma dúvida aí, é claro que nós temos muitos textos, né, que nós podemos abordar. Você pode colocar no questionário, nos comentários, né, os seus questionamentos, os seus acréscimos, né, as dúvidas ou a sua discordância, né? Então, se você não concorda com o que foi exposto aqui, fica tranquilo, né? Você pode fazer os seus comentários. Quero agradecer aí pela sua paciência, né? Quero encerrar aqui. A semana que vem nós vamos continuar ainda nessa questão da eternidade. Nós vamos falar do juízo final, e consequentemente aí do céu e inferno. Então nós viemos aqui
tratando de alguns assuntos, a morte em si, o estado intermediário, ressurreição dos mortos. A semana que vem nós vamos falar de juízo final, e o céu e o inferno, né? Então, temos aí um compromisso a semana que vem. Quero agradecer aí por cada pessoa, né? O Silvio, né? O Jonathan aí com a esposa, o Jefferson aí que me ajudou colocando os textos. Sueli Guimarães, Deus abençoe. Muito texto. Fernando Guimarães, né? Grande e profundo conhecedor das Escrituras aí, Deus abençoe. Aparecido, pastor Aparecido, meu pai. Felipe, né? Deus abençoe. Gabriel Rodrigues também, profundo mestre aí das Escrituras. Jaque, Júlia Soares, Deus abençoe. Renan, esposa aí, grande homem de Deus. Fábio Donizete, Deus abençoe. Daniel Ferreira, Karina, Claudete, Deus possa abençoá-los abundantemente. Vamos orar agradecendo a Deus. E se você tiver algum comentário, alguma dúvida, algum acréscimo, alguma discórdia, fica tranquilo aí nos seus comentários, em nome do Senhor Jesus. Amém? Pai amado e santo, Deus bendito, te agradecemos por esta noite, te agradecemos por mais uma noite de estudo da tua palavra, que o Senhor possa trazer clareza aos nossos corações, e principalmente, ó Deus, eu quero usar as palavras do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica: consolai uns aos outros com esta palavra. A ressurreição é a nossa expectativa. A ressurreição dos mortos é o nosso consolo. Ó Deus amado, tem pessoas que perderam entes queridos, pessoas, amigos, conhecidos, e para a fé cristã, para o discernimento bíblico a respeito da morte, o apóstolo Paulo fala: consolai uns aos outros, os mortos ressuscitarão. Então a nossa alegria, a nossa fé, a nossa expectativa está em Cristo Jesus. Como o apóstolo Paulo fala, nós cremos que ele morreu e ele ressuscitou. Então nós acreditamos na morte do Senhor Jesus, mas também nós acreditamos na ressurreição dele. E ele é a primícia dos que dormem, ele é o primeiro, ele é o primogênito dos mortos. E se Cristo ressuscitou, a palavra garante que nós também ressuscitaremos. Então, nós acreditamos na palavra do Senhor, nós depositamos nas Escrituras a nossa fé, e nós te agradecemos por todas as coisas. Eu quero te agradecer pela minha vida, pela minha família, pela minha casa, por cada família representada, por aqueles que estão nos assistindo. Que o Senhor esteja abençoando cada casa, cada família. Guarda-nos do mal, livra-nos, ó Deus amado, desta pandemia. Que o Senhor esteja com as suas mãos sobre as nossas vidas nesse momento de crise, de dificuldade. Nós depositamos toda a nossa fé no Senhor, ó Deus amado, e te louvamos por todas as coisas. Assim nós cremos e te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus e para a tua glória. Amém. Amém. Deus abençoe a cada vida, em nome de Jesus. Amém.